O despertar da consciência. São inumeráveis as escolas, por todas as partes abundam escolas e autores que se combatem mutuamente. Na Catedral de Notre-Dame de Paris, desenhado no chão aparece um labirinto. Lembremos do labirinto da ilha de Creta. No centro daquele labirinto estava o Minotauro cretense. Disse que Teseu logrou, pois, orientar-se em meio a esse labirinto, até chegar onde existia o Minotauro, e enfrentando-os em luta corpo a corpo, o venceu. A saída desse labirinto foi possível mediante o fio de Ariadne, que pôde levá-lo até a liberação final. Resulta interessante que, precisamente, no piso da Catedral de Notre-Dame de Paris, foi desenhado esse labirinto maravilhoso. Indubitavelmente, tudo isto é algo que nos convida à reflexão. Orientar-nos não é coisa fácil. O labirinto das teorias é mais amargo que a morte. Enquanto alguns autores dizem a um que os exercícios respiratórios são magníficos, outros dizem que são danosos, enquanto uns afirmam uma coisa, outros afirmam outra, cada escola presume que tem a verdade e o labirinto é, pois, muito difícil. Quando um consegue chegar ao labirinto tem que haver-se em luta corpo a corpo com o Minotauro cretense, isto é, com seu próprio ego, com um eu, com um mim mesmo, com o si mesmo, e só logram sair do centro do labirinto mediante o fio de Ariadne, que deve conduzir-nos até a luz. Mas a maior parte das pessoas se perdem entre o labirinto de tantas teorias, de tantas escolas e de tantas confusões. Como fazer para nos orientarmos? De que maneira? Obviamente, nos deve interessar o despertar da consciência, só assim podemos, verdadeiramente, caminhar com sucesso dentro daquele misterioso labirinto, mas, enquanto não houvermos despertado, estaremos confundidos. Alguns até se entusiasmam por estes estudos momentaneamente e logo os abandonam. Há quem, com a cabeça recheada de teorias, crê haver descoberto já o caminho secreto, ainda que andem bem adormecidos. Parece incrível, mas há mestres da grande loja branca, verdadeiros gnósticos no sentido transcendental da palavra, despertos radicalmente, autorrealizados absolutamente, em linguagem alquimista diríamos, sujeitos que têm já em seu poder a gema preciosa, e no entanto, não sabem nem ler nem escrever, absolutamente analfabetos, mas isso sim, autorrealizados e despertos. Em troca, vemos no caminho da vida, dentro de diversas escolas e denominações, e seitas, ordens, etc., sujeitos com a cabeça recheada de teorias, indivíduos com rica erudição, mas com a consciência completamente adormecida, ignorantes ilustrados, que não somente não sabem, mas o que é pior, nem sequer sabem que não sabem. Esses se perdem, cumpridas suas 108 existências, ingressam na involução submersa dos mundos e infernos. Mas eles creem que vão muito bem, isso sim, e quando se lhes interroga, demonstram uma erudição surpreendente, mentes cintilantes com conceitos relampejantes, com provérbios luminosos, contundentes e definitivos, mas, de que lhes serve tudo isso? Nós necessitamos despertar primeiro que tudo, para saber como nos vamos orientar. De que nos serviria ter a cabeça recheada de letras, se continuamos com a consciência adormecida? Mais valeria ser analfabetos, mais despertos. Inquestionavelmente, meus caros irmãos, o primeiro que necessitamos é saber que estamos adormecidos. Desafortunadamente, ainda que aqui o esteja afirmando e ainda que vocês estejam aceitando que estão adormecidos, no entanto, não têm consciência de que estão adormecidos, e isso é precisamente o grave. Qualquer um pode saber que 2 mais 2 são 4, mas outra coisa é ter consciência de que 2 mais 2 são 4. Há verdades sumamente simples que qualquer um, intelectualmente, as repete e crê que as sabe, crê que tem consciência delas, mas não tem consciência delas. Se se quer despertar realmente, temos que começar por reconhecer que estamos adormecidos. Quando alguém reconhece que está adormecido, é sinal completo de que já começa a despertar. Mas não se trata de reconhecê-lo intelectualmente, não, qualquer um pode dizer automaticamente, sim, estou adormecido, mas outra coisa é estar consciente de que está adormecido, e isso é diferente. Existe uma grande diferença, pois, entre o intelecto e a consciência. No mundo prático, temos nós que aprender a determinar associações específicas, inteligentes, para a vida nos mundos superiores.
Durante o mal chamado estado de vigília, estamos associados com todos os seres humanos, já através do trabalho, ou no lar, ou na rua, etc., etc., etc. Durante as horas do sono existem também associações, e estas são o resultado específico daquelas mesmas que temos no mundo físico. Por exemplo, se um sujeito 20 não importa quem, vive na cantina, obviamente, suas associações serão com bêbados e nos mundos internos, durante as horas do sono e depois da morte, sua vida será de cantina, relacionado com cantineiros, com vagabundos de toda espécie. Se alguém se associa com ladrões e bandidos, nos mundos internos, durante as horas do sono, viverá entre bandidos e ladrões. Assim, pois, nós devemos determinar aqui e agora, no mundo físico, o tipo de associações que queremos, e durante o sono e depois da morte. Ao estarmos reunidos aqui, nos convém, porque o resultado será que nos associaremos também durante as horas do sono e depois da morte. Muito bonito é estarmos associados, durante as horas do sono aqui mesmo neste templo, estudando os mistérios da vida e da morte. Muito bonito é estarmos associados nós em si, dedicados ao estudo depois da morte. Mas isso somente é possível se nos reunimos frequentemente. Assim, pois, nós mesmos devemos provocar o tipo de associações que desejemos, nós mesmos devemos provocar o tipo de associações que queiramos ter durante o sono e depois da morte. Compreendido isso, estabeleceremos bases muito fortes para o despertar da consciência. Necessitamos aprender a viver, meus caros irmãos, porque acontece que os seres humanos não sabemos viver, e isso é muito grave. Não medimos o tempo, cremos que este veículo físico nos vai durar uma eternidade, quando realmente não dura quase nada, tornar-se pó. O teatro, o cinema, é algo que causa danos muito graves ao ser humano. Em outros tempos, por exemplo na Babilônia, o teatro era completamente objetivo, tinha como único objeto o estúdio do Karma e a ilustração que devia dar-se aos assistentes. Os atores não se aprendiam de memória nenhum papel, aparecia alguém em cena, sem haver estudado nenhum papel, sinceramente se autoexplorava a si mesmo, com o objetivo de saber o que era o que mais anelava, e isso que mais desejava, era o que falava. Suponhamos que queria beber, então sinceramente exclamava: tenho vontade de beber. Outro 20 que aparecia por ali, escutava aquela frase e se autoexplorava a si mesmo a ver o que sentia em seu interior e o que sentia, respondia: eu não quero beber, pelo álcool fui à prisão, pelo álcool estou na miséria. Se isso era o que realmente lhe havia acontecido, pois não iria afirmar algo falso. Qualquer terceiro, porque para isso tinha um grupo sempre de atores, aparecia ipso facto também, não ia dizer outra coisa senão o que sentia no fundo de sua consciência, algo que ele havia vivido, que se relacionava com o que estes dois estavam dizendo. Eu, supondo, tive muito dinheiro, um lar belo, uma mulher, uns filhos, mas por estar bebendo vinho, vejam como fiquei, senhores. Mais além aparecia uma pobre mulher, outra artista, perdi meu filho pela bebida, perdi meu filho, por esse maldito licor. E assim começava a desenvolver-se um drama, uma cena improvisada, muitas vezes podia terminar da forma mais dramática. Os notários, rigorosamente, escreviam, não somente o desenvolvimento do drama em si mesmo, mas até os resultados finais, selecionavam depois ainda de tal peça o melhor, e dessa forma vinham a conhecer os resultados kármicos de tal ou qual cena. Haviam muitas cenas, cenas de amor, cenas de guerra, mas em todas surgia sempre o espontâneo, o natural, não algo que artificiosamente o intelecto inventava, não, o que surgia é aquilo que cada um dos atores havia vivido. Esse era a arte objetiva da Babilônia. Então, realmente, meus caros irmãos, os atores eram muito diferentes, a música que se usava instruía devidamente o cérebro emocional, era uma música especial. Eles sabiam perfeitamente que no organismo humano existem, diríamos, certos gânglios, diríamos, que se formaram com os sons do universo, e sabiam manejar todos esses gânglios, todas essas partes do ser, mediante as diferentes combinações musicais, assim instruíam, por meio da música, ao cérebro emocional. Vocês sabem que uma marcha guerreira dá a vontade de marchar, que uma música fúnebre o põe a meditar, a refletir, que uma música diríamos romântica lhe traz recordações dos tempos idos etc., etc., e suas noites de amor.
Eles combinavam inteligentemente os sons para instruir também, sabiamente, ao cérebro emocional. Vejam vocês que interessante! O centro do movimento costumava também receber ensinamentos mediante danças sagradas. Essas danças eram importantíssimas na Babilônia. Cada movimento equivalia a uma letra, e o conjunto de letras continha determinadas orações, determinadas teses, determinadas antíteses, determinadas instruções. Assim todo o auditório recebia uma cultura riquíssima. Era outro tipo de teatro. Os artistas não se chamavam artistas, mas sim orfeístas, que interpretando significa sujeitos que sentem, com inteira precisão, as atividades da essência, da consciência. Mas depois da cultura greco-romana, o teatro degenerou-se, e já os orfeístas desapareceram, e surgiram então os chamados artistas cômicos, os atores. Lembrou-me muito bem que ainda há uns 50 anos, pouco mais ou menos, aos atores se lhes chamava vulgarmente comediantes, e se lhes olhava com muito desprezo. Pela Idade Média, havia uma lei promulgada que obrigava os atores a rasurarem-se, a tirarem-se todos os sinais da masculinidade. Com que objeto? Com este, em primeiro lugar deviam eles, claro está, maquilharem-se segundo o drama que tivessem que executar, segundo, pois, se queria ante tudo fazer seres diferenciar do resto das pessoas, sabiam que esses atores modernos têm, diríamos, uma irradiação perigosa, infecciosa, altamente anasmociana, e rasurandose, tirandose os sinais da masculinidade, cada qual podia evitar passar perto deles, ou dar-lhes a mão. Se vocês observam cuidadosamente a vida dos chamados artistas de teatro, sentirão, e se são um pouquinho sensitivos, poderão captar o tipo de radiações anasmocianas que eles emitem e que infectam a mente das pessoas. Hoje já passou esse costume, já não há nenhuma lei promulgada nesse sentido contra eles, já se lhes dá a mão, já se lhes trata de igual a igual e até se lhes quer imitar, assim, eles podem destilar perniciosamente suas ondulações de anasmúcia nas mentes de todas as pessoas. Dói um pouquinho ter que dizer isto, porque há muitas pessoas que vivem, pois, do drama, da cena, enfim, que são atores, mas nós temos que colocar monos no plano das realidades concretas. Já as pessoas que passaram dos 50 anos recordarão, precisamente, que há meio século ainda se lhes olhava com desdém, se lhes tratava como simples cômicos ou comediantes, etc., etc. Claro, eles se abriram caminho e agora se lhes considera de igual a igual, mas não por isso deixam de emitir suas ondulações, que são terrivelmente perigosas. Naturalmente que eles aprendem papéis de memória, absolutamente subjetivos, de coisas que existiram ou não existiram nunca, comédias, dramas que podem ter ou não ter nenhuma realidade, que são unicamente produções de suas mentes e o honrado público, ante as tábuas do palco, dorme terrivelmente. Quando digo dorme, o ponho entre aspas, quero pois afirmar, de forma enfática, que a consciência dos que assistem, entra no sopor mais profundo pelo sono. Inquestionavelmente, este tipo de arte subjetiva realmente vem acabar com a necessidade das percepções reais. O que é um Turiya? Um Turiya é um homem que pode falar com seu próprio Deus interno, cara a cara. Pois bem, este arte de tipo subjetivo, realmente, nos impede de chegar ao estado de Turiyas, por isso resulta pernicioso. Em nome da verdade eu lhes digo a vocês que, pessoalmente, não me agradam a mim, absolutamente, o cinema nem a televisão. Quando alguma vez por curiosidade estive olhando algo em televisão, depois tive um remorso de consciência espantoso, tive que proceder a limpar todos os elementários que se formaram em minha aura, e não volto a ficar tranquilo até que desintegre o último deles. Porque acontece que ao ver essas cenas, um com a mente repete automaticamente o que está vendo e então a essência ante a mente toma forma, com a essência da mente. Como dissera Mr. Leadbeater, formam-se elementários iguais aos que um viu na tela, que roubam parte da consciência de um, que vem a vampirizar-lhe a sua própria consciência. Esses, já estabelecidos na mente, causam muito dano, roubam, repito, uma parte da consciência de um, convertem-se em criaturas viventes dentro de um. Quando estive olhando, repito, uma televisão ou um cinema, depois tive que sofrer muito, desintegrando os elementários que se forjaram em minha mente, se formaram. E logrei ao fim desintegrá-los à base de trabalhos conscientes e sofrimentos voluntários.
Por tal motivo, definitivamente renunciei à televisão e ao cinema, a tudo. Explicou-lhes, para que vocês saibam orientar-se. Porque se um quer verdadeiramente chegar a despertar, tem que saber viver, se um quer desenrolar-se conscientemente nos mundos internos, converter-se em um investigador competente da vida nos mundos superiores, obviamente tem que promover suas próprias associações. Associações como a que neste momento temos, estamos reunidos em plena assembleia, são extraordinárias. Estamos palestrando sobre o despertar da consciência, e isso é magnífico, porque estamos promovendo associações extraordinárias nos mundos superiores. Ao irem vocês agora às suas casas, ao caírem os corpos de vocês adormecidos em seus respectivos leitos, obviamente sairão do corpo, e ao sair do corpo, é claro que virão reunir-se entre si, novamente, na forma que estão reunidos esta noite aqui no físico. Assim se reunirão lá também, no astral, para o mesmo, para o estudo do despertar, e é claro que receberão ali a ajuda dos mestres da fraternidade oculta. Estão promovendo, pois, associações extraordinárias para os mundos superiores, mas se vocês não estivessem aqui, mas em uma cantina, em uma casa de jogos, em um cabaré, ao dormir em seus corpos esta noite, a essência de cada um de vocês fora, isto é, seus valores internos já fora, se encontrariam novamente, se associariam, mas já não seria para estudar o despertar da consciência. A consciência se irá despertando e ao fim um dia ficará completamente desperta. Uma vez desperta a consciência, estaremos suficientemente preparados como para ver o caminho por si mesmos, o caminho que há de conduzir-nos, realmente, à liberação final. Mas, como poderíamos ver por si mesmos o caminho, se não nos esforçamos em despertar? Podem acaso os adormecidos ver o caminho? Então necessitamos despertar, verdade? Quando um desperta compreende o que é. Faz um inventário do que tem, do que lhe sobra e do que lhe falta. Muitas faculdades que um crê que tem, não as tem, muito que não sabe que tem, realmente tem. Mas um somente pode vir a fazer esse inventário de si mesmo quando está desperto. Porque um adormecido, como vai fazer um inventário de si mesmo? O que sabe de si mesmo o adormecido? Assim, pois, despertar é fundamental, vital, mas, para despertar, há que saber viver. Está escrito que quem com lobos anda, ao uivar aprende. Temos que saber com quem andamos, qual é o tipo de associações que vamos criar na vida prática, devemos saber selecionar nossas amizades, porque isso é definitivo. Conforme nos esmeremos no viver inteligente, a consciência se irá fazendo cada vez mais desperta, até que ao fim poderá um dia despertar. Ao despertar, podemos dar-nos conta do estado lamentável em que nos encontramos. O ser humano, normalmente, tem tão somente o corpo planetário. Qual é o corpo planetário? O corpo físico com seu assento vital, é claro. Mas além do corpo físico, o único que há é uma soma de agregados psíquicos desumanos, nossos defeitos psicológicos mesmos, assumindo diríamos, formas alegóricas, ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc., etc., etc. O que é o que continua depois da morte? Uma soma de agregados psicológicos. Se dizemos que depois da morte continua um monte de demônios, não estamos exagerando, é verdade. Chamemo-los ira, cobiça, inveja, etc., etc., mas isso é o que continua. Não possuímos, certamente, um centro, diríamos, permanente de consciência, não, desafortunadamente, a essência está enfrascada entre todos esses agregados inumanos. Não há, pois, uma individualidade permanente no animal intelectual equivocadamente chamado homem. A individualidade é algo que há que lograr. Se queremos individualizar-nos, devemos desegoistizar-nos, só mediante a desegoistização é possível a individualização. De que forma poderíamos desegoistizar-nos? Eliminando os elementos desumanos que levamos dentro. Como poderíamos eliminá-los? Só depois de havê-los compreendido. Nós podemos, por exemplo, saber que temos ira, mas não temos consciência de que temos ira, isso é diferente. Necessitamos nos tornarmos conscientes do processo da ira. A ira tem muitas metamorfoses e muitas raízes. A ira pela língua, a ira pelo ânimo, a ira pela palavra,
ou digo pela mente, são distintas formas da ira. Há formas da ira que se devem ao amor próprio. Alguém ofende nosso amor próprio e sentimos ira. Há iras que são pelos ciúmes. Existem ataques de ira provocados pelo ódio, etc., etc. Há que investigar todos os aspectos da ira, não desde um ponto de vista meramente intelectivo. Não se trata de investigar a ira de forma abstrata, mas nossa ira particular, que é diferente. Se vamos pela rua, por exemplo, e de repente alguém nos insulta sem motivo algum e reagimos furibundos, é óbvio que ao chegar em casa devemos refletir: por que reagiu dessa forma? Qual foi a causa causorum para haver reagido? Tornar-se consciente desse aspecto da ira. Outro dia qualquer teve um ataque de ira por ciúmes. Haverá que refletir sobre esses ciúmes. Por que se provocaram esses ciúmes? E assim, conhecer cada faceta da ira, o mesmo deve ampliar-se ou levar-se a todos os outros defeitos que levamos dentro. A eliminação somente é possível com a ajuda da Divina Mãe Kundalini. Alguém pode compreender que tem um erro, um defeito psicológico e no entanto continuar com ele. Eliminação é distinta, somente é possível eliminar com a ajuda de Devi Kundalini. O maior grau de poder de Devi Kundalini se encontra no sexo. Não quer dizer isto que pelo motivo de não ter um indivíduo mulher, ou uma mulher não ter varão, não vão eliminar seus erros. Claro, sempre contarão com a ajuda da Mãe Kundalini. O que quero dizer é que a força principal de Devi Kundalini está no sexo, e que se alguém tem a sorte de ter uma esposa, ou uma mulher que tem seu marido, bem podem trabalhar na forja dos cíclopes e solicitar a Devi Kundalini, em pleno trabalho, que elimine tal ou qual defeito psicológico que já se compreendeu devidamente. Assim é como vamos morrendo de instante em instante, de momento em momento. Ante tudo é necessário nos tornarmos conscientes do que significa a morte do eu. A base, o fundamento de qualquer progresso estriba na morte, porque só com a morte advém o novo. Se o germe não morre, a planta não nasce. Acontece que a maior parte dos estudantes esoteristas se esquecem da morte, só pensam em se aperfeiçoarem, adquirir poderes, no que seja, mas esquecidos da morte. Se um vai ao cinema, quer dizer que se esqueceu da morte, verdade? Porque quando um quer morrer em si mesmo, não vai ao cinema, já não lhe interessa o cinema. Porque eu não vi que a um morto, há um cadáver metido entre um ataúde e lhe interesse o cinema. Se um está se distraindo, muito bonito, com a televisão, está demonstrando até à saciedade que se esqueceu da morte, porque nenhum cadáver se vai sentar a ver televisão. Isto da autorrealização é algo muito sério, não se pode tomar em jogo. Se a autorrealização o que queremos, a base é a morte. Na igreja gnóstica vemos nós que não falta sempre um grande ataúde. Precisamente, uma das câmaras da igreja gnóstica é mortuária. Ali se vê um belo e belíssimo ataúde. Nas lojas, também, nunca falta um ataúde. É lamentável que aqui não tenhamos um ataúde, quando aqui deveria vê-lo. Deveria estar visível, não? Porque é muito importante. Em todo caso, o ataúde, ainda que seja pequeno, é o símbolo vivente de que estamos dispostos a morrer, de que é necessário morrer para ser. Não esquecer a morte. Com justa razão, os monges de La Cartuja, na Espanha, têm uma saudação muito especial: irmãos, de morrer temos. Responde o outro monge: irmão, isso já o sabemos. Essa é sua saudação, cada vez que se encontram: irmão, de morrer temos. Irmão, isso já o sabemos. A nós não nos interessa a morte do corpo físico, esse o podemos perder não mais ao sair desta casa, em qualquer momento. Na mesma cama podemos cair da cama ao chão, morrer, escorregar em uma casca em qualquer rua, matar-nos. Isso não é o importante. O que nos interessa é a morte do eu, do mim mesmo. Esse eu que temos dentro nos faz horríveis. Se vocês estivessem despertos, poderiam evidenciar o que lhes estou dizendo. As radiações que carrega toda pessoa que tem o eu são muito semelhantes às do Conde Drácula, sinistras. Quando eu estou em meditação, por exemplo, só, e vem alguém por ali que tenha eu, desde longe sinto suas vibrações que são sinistras, são as mesmas do Conde Drácula, são desagradáveis, sinistras, esquerdas. O eu nos faz a nós verdadeiramente imundos, no sentido mais completo da palavra. Assim, pois,
Quando já consegue eliminar o eu, desintegrar todos os elementos desumanos que leva dentro, fica, então sim, radicalmente desperto, em 100% desperto, isso é óbvio. Também é necessário vestir-nos com os corpos existenciais superiores do ser. Vem-me nestes momentos à memória certa instrução recebida em noites passadas. Ali, no mundo astral, tocou-me viver uma cena muito interessante, fez-me, pois, sentir como perseguido, ainda que estivesse consciente, mas os veneráveis provocaram uma cena, pois, de perseguição. De repente, encerrado eu em certa casa, fui visitado, e todos eles, os veneráveis da fraternidade oculta, cantando me instruíram de forma deliciosa. Disseram-me, pois, que a perseguição da lei, não se referindo a estas leis terrenais, mas às leis do karma, somente vem a acontecer quando um não anda bem vestido e em um rico carro. Isto é, andem vocês bem vestidos, em um magnífico carro e com um bom dinheiro entre a bolsa e se acabaram as perseguições. Estou falando em uma linguagem que vocês têm que sabê-la entender. A que carro se referiam os veneráveis? Ao carro de Merkavá. Qual é esse carro? Esse carro está composto por 4 corpos, o físico, o astral, o mental e o causal. Isso é esse carro, quando vocês em Cabala ouvirem falar do carro de Merkavá, referência aos 4 corpos. Bem vestidos. O que se entende por um personagem bem vestido em um rico carro em Cabala? Aquele que se fabricou os corpos existenciais superiores do ser, e que, ainda mais, os cristificou, esse é um sujeito bem vestido. E se leva bom dinheiro entre a bolsa, o que se está afirmando? Que tem capital cósmico. Tal capital conseguese fazendo boas obras, trabalhando pela humanidade. É óbvio que ao mestre como o Conde Saint-Germain ninguém o vai perseguir. A Jesus de Nazaré, como o vão perseguir os senhores do karma? Quem vai perseguir a Jesus de Nazaré? Perseguem o indigente, ao infeliz que anda mal vestido, a pé, todo amolado e sem dinheiro. Qual é o infeliz, o indigente mal vestido? O mendigo, qual será? O que não fabricou os corpos existenciais superiores do ser, Vilegas e todo o que chega, Vicente e toda a gente, Dom Raimundo e todo mundo, esses são vítimas da lei. Não os veem vocês? Vão daqui para lá, sempre na desgraça, nascem sem saber como e morrem sem saber porquê, sempre com uma venda nos olhos desde o berço até o sepulcro. Casarão-se, enchem-se de filhos, vivem na pobreza mais desgraçada, sempre infelizes, sempre perseguidos. Quando um se veste bem e tem um bonito carro e com um bom dinheiro entre a bolsa, acabou-se a perseguição. Quem perseguiria ao Conde Cagliostro? Nem sequer pôde contra ele o famoso Luís XV. O encerrou em La Bastilha, sem dúvida. Mas vocês creem que o Conde Cagliostro ia permanecer encerrado ali em La Bastilha, um homem que manejava os estados de Ginas? A ratos estaria aí, a ratos estaria por Roma, por Paris, por Londres, por todas as partes menos em La Bastilha. Quando saiu de La Bastilha, 2 meses depois, saiu regiamente, esplendidamente vestido, cheio de ouro e diamantes por onde quer que, sorrindo alegre ante as multidões, 10.000 pessoas o levaram sobre seus ombros. Foi um triunfador, verdade? Dizem que o meteram na prisão e que morreu na prisão. Isso é falso, ninguém sabe que se fez o Conde Cagliostro. E que diremos do Conde Saint-Germain, de Autotas, o grande iniciado? Ainda vive, sempre combatido, jamais vencido. De maneira que então, irmãos, vistamo-nos bem e tudo nos mudará, tenhamos um belo carro e verão vocês uma vida melhor. Obviamente temos que fabricar esse carro. Começaremos com o corpo astral, isso é necessário, para isso há que utilizar o esperma sagrado. Desafortunadamente, as pessoas comuns e correntes não sabem apreciar o valor do esperma, o gastam, o extraem de seu organismo miseravelmente, aí é onde está todo o poder com o qual podem mudar a totalidade de sua vida e converter-se em deuses. O jogam fora como se fosse nada. Eles mesmos se arruinam, a si mesmos se condenam à desgraça. Mas se transforma esse esperma, se converte em energia, as coisas mudam, porque é com essa energia sutilíssima do sexo com a que vamos elaborar o corpo astral.
Uma vez forjado esse corpo, formado, podemos viajar com ele consciente e positivamente. Sabe que tem um órgão quando usa. Sabemos que temos umas mãos e braços porque os movemos, sabemos que temos pés porque caminhamos com eles, isso é óbvio. Assim também, quando se dá o luxo de fabricar seu corpo astral, sabe que o tem porque pode usá-lo, porque pode mover-se com esse corpo de forma positiva, dinâmica. Outro tanto ocorre com o mental, há que fabricá-lo mediante a transmutação do esperma em energia. As pessoas não têm uma mente própria, nós necessitamos criar-nos uma mente individual, própria. Somente se pode criar mediante a transformação do esperma em energia. E por último fabricar o corpo da vontade consciente para manejar todas as circunstâncias. Quem é vítima das circunstâncias, não possui o corpo da vontade consciente, tem que aprender a determinar as circunstâncias, não que as circunstâncias o determinem a Aquele que ainda é determinado pelas circunstâncias, é como um lenho atirado entre as embravecidas ondas do oceano, é uma vítima de todas as calamidades. Necessita aprender a determinar suas circunstâncias, e isso somente é possível criando o corpo da vontade consciente. Tal corpo se cria mediante a transformação do esperma em energia, é com essa energia sutilíssima do ser, com a que se vai criar o corpo da vontade consciente. Esses 4 corpos, físico, astral, mental e causal constituem o carro. Já com o carro criado, somente falta que penetre nesse carro o condutor. Quem é o condutor do carro? Nosso próprio ser. Mas o ser não vai entrar em um carro que não existe, há que criar o carro. Então, quando recebemos o ser, ele fica como senhor em seu carro. Um senhor bem vestido e com um magnífico carro, bem vestido com os corpos existenciais superiores do ser, com as vestes sagradas, uma carruagem preciosa, já não é vítima das circunstâncias. Quem chega a ter esses corpos, deve aspirar um pouco mais, deve cristificá-los e muitas obras têm sido escritas sobre cristificação. Os corpos cristificados são extraordinários. Qualquer sujeito cristificado, de fato é um grande senhor que pode dizer-se que está bem vestido, já deixa de ser vítima das circunstâncias, deixa de ser perseguido pela lei do destino, converte-se em senhor, senhor no sentido mais completo da palavra. Em outros tempos, a humanidade vivia de acordo com certo princípio que lhe permitia conservar o corpo até o momento em que houvesse fabricado os corpos existenciais superiores do ser, mas é que nessa época a humanidade cumpria com o dever cósmico. Qual é o dever cósmico? Viver sempre desperto. Um indivíduo que lê um livro a 500 km por hora, de página a página e diz já o sei, está arruinando o cérebro intelectual, não está cumprindo com o dever cósmico. Em nome da verdade eu lhes digo a vocês isto, eu, quando estudo uma obra, reflito profundamente no parágrafo que estou estudando, medito nesse parágrafo, e não passo ao seguinte até me haver tornado consciente do parágrafo que li, se não o compreendi, não lhe sigo, porque é absurdo seguir. Assim, pois, deve tornar-se consciente do que lê, isso é parte do dever cósmico. Seguimos com o centro emocional. Deixar-se levar pelas emoções violentas é absurdo. Nas praças de touros vêem-se cenas escandalosas, mulheres que no desenfreio de suas paixões se tiram a roupa interior e a arremessam aos toureiros, e os sapatos, mas ficam perfeitamente loucas. Homens fazendo barbaridades, e por último, levando o toureiro nos ombros, como um grande senhor, quando não é mais que um pobre tolo. Nos partidos de futebol vêem-se coisas horríveis, muitas vezes os futebolistas terminam em uma batalha campal. Por quê? Se examina o motivo, encontramos que é imbecil, absurdo. Há quem justifique o futebol, quem diga que o futebol o devemos aos antepassados, que os astecas o jogavam. Há quem diga, sim, aqui tinham também as bilheterias, onde vendiam os bilhetes. Isso é falso. A bola de futebol representa entre os astecas ao sol e quando eles tinham seu jogo esse, representava a luta da luz com as trevas, era um movimento ritual previamente estudado. Veem vocês aí esse quadro que temos no altar, verdade? No chão, as lajes brancas e negras, representam a luta entre a luz e as trevas. Assim também, o jogo da bola entre os astecas era uma liturgia previamente estudada. Cada movimento correspondia à liturgia, não havia movimentos à louca,
Todos estavam previamente traçados. Com todos esses movimentos simbolizava-se ou alegorizava-se a luta entre os poderes da luz e os poderes das trevas. Um jogo similar esteve estabelecido nas catedrais góticas da Idade Média, na Europa. Tal jogo verificava-se, realizava-se exatamente dentro das catedrais e era parte da liturgia dirigida pelo cura, para simbolizar a luta entre os poderes da luz e das trevas. Mas esse joguinho tolo dos futebolistas não tem tradição nenhuma, exceto a de um pobre tolo também na Inglaterra, que um dia se lhe ocorreu encher de ar uma bexiga daquelas de couro, de borracha, e logo que já a inflou, que o balão esteve inflado, o envolveu em um pedaço de couro, o coseram e pôs-se a dar-lhe chutes. Aos poucos dias aconteceu que, por todas as partes, em Londres, a imprensa, pois, protestava porque a muitas senhoras lhes derrubavam seus chapéus com as tais bolas essas, os vidros das casas se tornavam pedaços. Interveio a polícia, mas não se logrou acabar com esse vício, propagou-se mundialmente. Agora que é muito sério, dizem, e o tornaram sério. Tornar sério a tolice de um vagabundo, de um tipo que não tinha trabalho em Londres? Isso é do mais estúpido. Item estudante. Com que elementos se vão formar os corpos existenciais superiores do ser? Item mestre. Com o mercúrio. Só serviria para a formação dos corpos existenciais superiores do ser, se o mercúrio antes foi fecundado pelo enxofre. Necessita-se que o mercúrio seja fecundado pelo enxofre. Isso é tudo.